Está aqui conosco, Arilton, seja muito bem-vindo, um prazer falar contigo. Bom dia para você. Bom dia, prazer estar aqui e discutir um tópico aí que é a reforma tributária, que é quente, tem um potencial muito grande de afetar a economia brasileira, né? Pois é, Arilton, Essa fala aí da... Estava até falando, né, sobre a ministra Simone Tebet, falando sobre exceções. É um ponto bastante sensível que tem se mostrado na fala de muitos atores, né, que estão conversando a respeito da reforma tributária sobre essas exceções. Quanto mais exceção, maior vai ser a alíquota e menor vai ser a eficácia da reforma tributária. Como que você vê essa situação, né, esse equilíbrio, né, entre a necessidade de termos uma reforma tributária aprovada, que já que vem em discussão de tantos e tantos anos, e a necessidade também desses arranjos políticos para termos efetivamente a votação e aprovação da reforma? Vamos lá. Vamos começar com o lado positivo da reforma, né? Que é a simplificação. Pega 5 impostos e reduz. Isso aí é dado. Outras questões que estão sendo colocadas, assim, a reforma ainda pode perder parte da simplificação. Por exemplo, quando os estados e os municípios fixarem suas alíquotas, as alíquotas padrão, elas podem gerar diferenças dentro do próprio estado. Por exemplo, se um município tiver diferenças de alíquotas do ISS, nós teremos dentro do próprio estado o produto final sendo taxado de forma distinta. Então, por exemplo, vamos pegar Minas. Minas tem 453 municípios. Se você imaginar uma situação caótica e pervertida, né, onde cada município tem uma alíquota, isso aí geraria, então, 453 alíquotas dentro do próprio estado. Então, tem potencial para gerar errado. Mas o objetivo do imposto é a simplificação. Isso aí é um grande avanço para o Brasil. O lado negativo desse imposto é o quê? É que ele vai fazer ganhadores e perdedores. Por exemplo, no setor de manufaturados ou indústria, falado, ele deve ter uma queda na tributação. Por outro lado, o setor de serviços deve ter um aumento da tributação. Qual o problema com essa mudança? Bom, o setor de serviços, ele já é um setor no Brasil com mais pequenas empresas, pequenas empresas, ele é um setor que tem menor produtividade, e você aumentar, dependendo do aumento dessa tributação, você vai fazer duas coisas. Ou você vai fechar empresas, ou você vai jogá-las na informalidade. Nesse caso, é possível, veja bem, nós estamos discutindo aqui, dependendo do tamanho dessas alíquotas, é possível gerar aí informalidade ou queda das empresas. Ou seja, como é o setor de serviço, é o setor que mais gera empregos, tem possibilidade de você afetar e reduzir o emprego no Brasil. Essa é uma preocupação clara, eu acho que todo mundo está discutindo aí, eu acho que uma pergunta que deveria ter sido feita antes de ser votada era o seguinte: qual é a alíquota final que vai ser implementada para esse serviço? Então, você tem o IVA, quebrado em 2 pedaços, você tem aí, de um lado, que a gente chamou a contribuição sobre bens e serviços, que vai englobar toda a parte federal, que é o IPI, PIS, COFINS, e pelo outro você tem aí o IBS, que vai englobar aí o ICMS e o ISS. Quando você colocar essas alíquotas juntas, você tem problema. Aí você estava discutindo aí começa agora o choro. Aí, setor, eu acho que isso é bom, mas desde que minha alíquota seja menor. E aí começa a pedir as exceções. Tem vários setores que estão tendo essas exceções. Setor de educação, saúde, transporte, o agronegócio. Então, você começa a fazer o seguinte: quando a base, e é o que você estava falando, a base é grande, você vai encolhendo a base, só tem um jeito de você manter a tributação, a receita, é aumentando a alíquota. E aí esse problema que eu te falei anteriormente vai só se agravando para o setor serviço. Então, no momento, pra você ter uma ideia, no momento aí, o IBS teria uma redução de 60% para educação, saúde, transporte, agronegócio, e o CBS para o setor educacional, para as universidades, que aí as instituições de ensino que continuarem e aderiram ao ProUni, eles zerariam a parte federal.
Então, assim, de novo, é uma coisa importante aí, que é essa simplificação, mas tem ainda muita possibilidade aí de ter impacto negativo na economia. Finalmente, tem alguma coisa que eu acho que é muito ruim, né, que é essa ideia de fixar, de impedir que estados e municípios tenham liberdade de taxar. Eu acho que competição entre os estados é bom, né? E isso que está acontecendo agora, se você é obrigado a reduzir todas as alíquotas ao mesmo tempo, você tira aí um poder sobre o Estado. Aí a resposta que o pessoal que está fazendo a reforma tributária dá é o seguinte: nós temos que pôr fim à guerra fiscal. Competição entre setores, a gente dá nome de competição. Quando o Estado tem que competir, ele fala que é guerra, porque ele não gosta de competição. Isso aí é muito ruim. Veja só, nós impedimos os governos estaduais de fazer qualquer política. Os grandes estados, aí vamos falar São Paulo, Minas, tá certo? Estados que têm aí 50, 60 deputados, eles conseguem essa briga no Congresso, do mesmo jeito que esses setores estão conseguindo. Como? Eles pedem aí mais gastos, bloqueiam, faz pressão, e dado o tamanho de suas bancadas, eles vão conseguir isso. Então, veja só, quando a gente pensa em disputa entre estados, essa ideia de bloquear uma das principais armas ou instrumentos, né? Não vamos falar arma, não, eu estou aderindo aí à fala dos defensores. O principal instrumento são os impostos, certo? Então, você bloqueia isso nos pequenos estados, os grandes estados vão para o Congresso e com suas bancadas conseguem pressionar. Então, eu acho que é muito complicado essa discussão, essa centralização. E aí, assim, nós queríamos simplificar e nós queríamos reduzir as alíquotas. Veja só, esse sistema, veja só, ele só vai terminar a transição em 2078. Certo? Talvez meu bisneto esteja aqui falando com você, e eu não estarei aqui mais. Então, é um processo muito longo, tá? Que é outra crítica. Se você quer fazer, não estou mandando fazer em um dia, não, mas 50 anos de transição é algo desnecessário. E engessa o sistema todo. Então, eu acho que esses são problemas que nós temos. Outra coisa que deveria estar mais claro ali, nas partes, tem a parte aí de transitória, né, da emenda, que é a seguinte: dá liberdade, em caso de alguma coisa dar errado, de você poder dar um passo atrás. Isso não está previsto ali. Então, por exemplo, de novo, não estou dizendo que tudo vai depender da forma final que essa reforma vai ter ao sair do Senado. Então, se essa reforma sair com uma alíquota muito grande, gerar um desemprego muito forte, é claro que o setor político vai reagir, porque a pressão vai ser muito grande. E aí a gente fala o seguinte: o que a gente faz? Como é que a gente dá um passo atrás? Isso não está previsto ali. Então, eu acho que são coisas desse tipo que eu acho que geram riscos, né? E são problemas. Eu, por exemplo, sempre fui contra essa reforma, porque eu não quero... Nós temos no Brasil alguma coisa que a gente chama de jabuticaba. IPI, PIS, COFINS, isso não existe. Certo? Você não vai achar em outros planetas. Talvez você ache algum outro planeta aqui, no planeta Terra, você não vai conseguir isso, nem na Venezuela. Então, o que você quer é reduzir, eliminar esses impostos. O que eles fizeram foi transformar esses impostos num outro imposto sobre valor adicionado. Certo? Simplifica, mas mantém a carga tributária. Esse aí, agora, eu acho que é o principal problema dessa reforma. Em nenhum momento se diz como é que se reduz a carga tributária. O Brasil é um país pobre e significa que a produtividade é baixa. Então, veja só, vamos pegar só um exemplo que eu sempre gosto aqui. No Brasil, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu produzo um carro por dia. Em 10 dias, eu produzo 10 carros, tá certo? Nos Estados Unidos, a produtividade é em torno de 6, 7, 8 vezes mais. Vamos pegar 6, o pior dos casos. Se o Brasil produziu 10 carros em 10 dias, os Estados Unidos vão produzir 60 carros. Aí vem o imposto. O imposto americano é 25%, a carga tributária. Então, de 60, você tira 15 carros. Certo? No Brasil, a carga tributária é 35, 33, 34. Vamos pegar um caso de 30. De 10, nós tiramos 30%, o Brasil foi com 7 carros. Então, você vê a incapacidade que é de você remunerar capital e trabalho de tal forma de ser competitivo. Essa preocupação a reforma tributária não tem. Certo? Nós somos o país de renda média, o país emergente, com a maior carga tributária que tem.
E isso a reforma tributária não atacou. É um problema. Então, assim, eu acho que, só para sintetizando aqui, eu acho que o problema é penalizar o setor que gera muito emprego, dependendo aí de quantas exceções nós vamos ter, e essa questão de congelar a carga tributária durante muitos anos, muitas décadas. Finalmente, tirar dos estados menores a única capacidade que eles têm de disputar aí e atração de investimentos para suas regiões, para suas cidades. Maravilha. Ô, Arilton, eu só vou pedir licença para você um minutinho, que a gente precisa ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta e eu continuo batendo um papo, porque eu fiz algumas anotações aqui sobre muitas coisas que você falou e eu preciso tirar essas dúvidas contigo. Mas como eu vou para um rápido intervalo, a gente continua essa conversa daqui a pouquinho. Você que está acompanhando a gente aqui na BMC News, continue com a gente, não sai daí, continue acompanhando a gente nas nossas várias plataformas e o BMC News volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, é rapidinho. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de 500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Você escolhe seu caminho. Uma jornada cheia de realizações espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Militar de Engenharia. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em ine.ep.mil.br. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News. Informação que gera valor. De volta na programação, BMC News ao vivo, 11 horas 17 minutos. A Débora Oliveira tem as atualizações do mercado financeiro, como que está a movimentação dos ativos nessa sexta-feira, Débora. Dia de realização por aqui, viu, Felipe? A gente tem uma queda agora de 0,44% aos 119.622 pontos no índice Bovespa. No dólar, a gente estava vendo uma movimentação de 0 a 0 praticamente. O dólar futuro está aqui negativo 0,01 a R$ 4,81. Lembrando que a gente foi a uma mínima de 4,79, mas não conseguiu manter por lá, tá? Em relação ao que a gente estava conversando, Felipe, até no início da nossa programação aqui no BMC News, hoje a gente teve falas ali do Alckmin e da Simone Tebet, que participaram aí do plenário para o plano
plurianual de São Paulo, você já trouxe os destaques aí da fala da Simone Tebet, e o Alckmin falou em seguida, ele que também reforçou que espera que a taxa Selic comece a cair. A gente já vê tanto Simone Tebet como também Fernando Haddad falando bastante sobre essa questão da taxa Selic. Alckmin também hoje voltou a falar sobre isso, ele voltou a defender, voltou a reforçar, na verdade, que espera que a taxa Selic caia em breve. Diz que os juros estão muito altos e que a nossa inflação abaixo do que se tem na Europa e nos Estados Unidos, que aí a gente teve isso, os bancos centrais defendendo o aumento dos juros. O câmbio no atual patamar está bom, segundo o Alckmin, mas se torna competitivo e favorável às exportações. Enquanto a reforma tributária, ele disse que vai dar um empurrão para a retomada da economia, viu, Felipe? Perfeito, Débora. Obrigado por essas aspas aí do vice-presidente Geraldo Alckmin, também do ministro Fernando Haddad. Eu quero trazer de volta o Arilton Teixeira aqui para a gente continuar essa conversa. Inclusive, eu vou daqui a pouquinho explorar um pouco mais a respeito dessa situação de taxa de juros, essa pedida pela redução da taxa de juros, que agora ganhou corpo dentro do próprio governo federal, muitos integrantes. Mas antes eu quero voltar na história da reforma tributária, Arilton, porque tem alguns pontos aqui importantes. Você falou o seguinte, que qual seria a alíquota final, né? Inclusive nessas discussões de reforma tributária, pouco se falou efetivamente num número de alíquota, tem um range ali, uma variação de que pode ficar se acontecer determinada coisa. São muitas coisas condicionadas, né? Uma coisa à outra. E a ministra Simone Tebet falou sobre crescimento econômico do PIB por conta da reforma tributária. De 1%, né? Se tiver menos exceções, se for do jeito que está, 0,5%, né? Por ano. Você vê como factível esse crescimento econômico apenas com a aprovação da reforma tributária? É um modelo que dá para colocar essa conta, Arilton, esse crescimento econômico apenas com essa simplificação que você muito bem ressaltou na resposta, que é o ponto positivo, o grande ponto positivo dessa reforma? Conta, eu não sei como é que ela foi feita, né? Por exemplo, se a gente não sabe qual é a alíquota, como é que eu vou fazer conta de crescimento? Então é o seguinte, para fazer conta de crescimento, eu teria que ver a alíquota, julgar nos respectivos setores e ver o crescimento. Então a ministra já deve ter uma alíquota, ela deveria liberar para a gente. Hoje, o que nós temos é incerteza sobre isso. Então, fazer essa conta, eu já fiz essa conta com os amigos meus o final de semana inteiro, conta de boteco, né? Você está lá, tira aquele uma guardanapo, quanto que é tal, aí você faz as contas. Mas aí a gente não vem aqui falar qual é o número, né? Então é o seguinte, assim, no momento, sem saber as alíquotas, é difícil saber como que vai dar crescimento. Por exemplo, o setor do agronegócio é um setor que não tem ciclo. Você pegar os dados aí do IBGE de 96 para cá e tirar a tendência do dado, você vai ver que é uma tendência linear. Ele só cresce, certo? O crescimento do primeiro trimestre é todo ele puxado, né, pelo setor de agronegócio, né, com crescimento aí de 18,8%. Então, é um setor, por exemplo, que hoje a tributação é mais baixa. Essa alíquota, vamos lá, ele está nessas categorias especiais. Teoricamente, vai se receber 60%, redução de 60% na alíquota total do imposto. A pergunta é, o imposto de 30%, uma alíquota de 30%, 60%, aí você já começa a ver, peraí, aí começou a ficar complicado. Então, você olha cada um desses casos, é difícil você saber se o setor vai ser tributado a mais ou a menos. Okay? Então, eu acho que, primeiro, para a gente saber essas contas, ter uma noção, ter um número confiável, né? Talvez a ministra tenha acesso aí à Receita Federal, possa ter feito simulação, mas aí a gente precisa saber como é que essa conta foi feita e qual é a alíquota que está sendo cobrada. Uhum. Sem isso, fica difícil, certo? Assim, como é que vai? Assim, então tá, se a alíquota é 50%, nós vamos crescer isso? Então, qual é a alíquota que foi? Então, assim, está faltando um pouco de dados para a gente poder comentar essa afirmação da ministra. Tá? Arilton, sobre reduzir carga tributária, né? Quais seriam as alternativas? O governo diz que tem uma possibilidade, né, de encaminhar em breve reformas ou sinalizações ou propostas para reduzir essa carga tributária e também cortar gastos, né? Como que faz isso, né, com
isso que está posto, né? Com essa reforma que está posta agora em discussão no Senado Federal? Olha, na reforma tributária hoje, não existe essa possibilidade. Pelo contrário, o que existe é aumento da carga, né? A possibilidade via, o ITCMD, é o Imposto sobre Transmissão, né? Eles estão prevendo que ele vai ser progressivo. Se cada estado vai aprovar a sua. Hoje ele é uma alíquota única, o estado pode fazer ele progressivo. 2, no final da reforma tributária está lá dizendo que o governo é obrigado a mandar a reformulação do imposto de renda nos próximos 6 meses. Certo? Bom, reformular o imposto de renda tem um nome, é a bitributação do dividendo. Então, assim, o Brasil tem imposto demais, a carga tributária é muito elevada, incompatível com o nível de produtividade que nós temos, e eles estão pensando nisso. Está pensando em corte de gasto. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o governo brasileiro no orçamento do cidadão brasileiro. Não tem jeito, veja só. Os salários do setor público brasileiro são incompatíveis com o nível de renda do brasileiro. Você vai para Brasília, aquilo ali parece lá a Ilha da Fantasia, né? Você é jovem ainda, nos anos 80 tinha um programa chamado Ilha da Fantasia. É isso aí, é a Ilha da Fantasia. A gente ganha 30, 40 mil reais por mês. E a renda do brasileiro não nem chega perto disso, né? Assim, o último número que eu vi, já deve estar um pouco defasado, era de R$ 2.600 por mês, aí, trabalhador com carteira assinada. Então, quando você vê isso, você começa a ver, assim, Brasília é uma máquina geradora de desigualdade. Essa reforma tem potencial de aumentar a receita tributária, ou seja, aumentar a carga tributária. Você perguntou como é que corta gasto. Uma coisa está parada lá em Brasília desde... Bom, a última vez que foi enviado para o Congresso foi em dezembro de 2019, chamada reforma tributária. É cortar os benefícios ou os privilégios, como você quiser chamar, do setor público e colocar ordem na casa. Nós temos um judiciário que é caríssimo, um legislativo que é caríssimo, e eles vão inventando penduricalhos. Isso a reforma administrativa poderia cortar. Os números da reforma administrativa, o potencial de gerar corte, não é cortar o gasto, né? Porque no Brasil tem o famoso direito adquirido, né? Mas você impedir que eles cresçam nos próximos anos. Essa é um bom local. Você dar incentivo às pessoas a voltar a trabalhar no setor privado, certo? Dar incentivo que as pessoas voltem a criar e reduzir os privilégios que nós temos e a desigualdade. A esquerda gosta muito de falar em desigualdade, o presidente Lula está aí. Se ele gosta tanto de acabar com a desigualdade, seria um bom caminho a seguir, a trilhar, pegar a reforma administrativa e cortar esses privilégios que estamos aí, que não cabem no bolso brasileiro. Então, as pessoas, assim, pessoal, tem um número aqui, a Suprema Corte Americana, certo? Talvez seja um pouco defasado, eu tenho um ano, 2 anos que eu leio isso. O presidente dos Estados Unidos ganha $400 mil por ano, certo? Isso é público, é bom nosso aqui, né? O presidente, um juiz da Suprema Corte ganha $198 mil ano, sem os privilégios que nós temos aqui, né? Nós temos os benefícios adicionais. O americano, a renda média corrente é $65 mil. Então, ou seja, 3 americanos pagam um juiz da Suprema Corte. A renda do Brasil é 40 mil, 42, 43, corrigido pela inflação, tá certo? Nós pagamos 43 mil por mês com um juiz. Então, um brasileiro, nós precisamos de 12, 13 brasileiros para pagar um juiz da Suprema Corte. Então, isso é um indicador claro de desigualdade. Então, se você quer atacar isso, nós temos que reduzir isso. O indivíduo que quer ganhar dinheiro, ele vai para o setor privado, certo? Não é... Outro dia saiu aí, brincando aí, não sei se é verdade ou não, mas a procuradora dizendo que 37 mil não dá para pagar aí os gastos dela. Então é o seguinte, se você quer ganhar mais de 37 mil, veja bem, eu dou o maior apoio. Mas então não vai para o setor público, porque lá você não corre risco. Você tem salário garantido, aposentadoria garantida. Até recentemente, aposentadoria integral vinculada a ativo. Certo? Se você quer ganhar muito, você vai para o setor privado. O Brasil criou uma máquina, uma ilha da fantasia chamada Brasília. Então nós temos que atacar Brasília. Tem jeito de reduzir gastos? Tem. A reforma tributária é o primeiro motivo para começar. Segundo, essa reforma tributária, por exemplo, ela poderia começar a prever, e aí vamos respeitar a federação, né? Que essa reforma meio que desrespeita sensivelmente, começar a respeitar a federação. O governo poderia começar com o que nós estamos chamando de CBS aí,
a contribuição sobre bens e serviços, começar a reduzir a alíquota. Já que tem 50 anos aí que estão calculando para fazer a transição e cobrar imposto de destino, do origem para o destino, então ele poderia colocar nesses últimos 25 anos aí, pelo menos, uma redução dessas alíquotas. Nada é feito nesse sentido. Então, uma reforma administrativa, uma redução dessas alíquotas seria um caminho muito bom. Aí eu diria, nós podemos crescer até muito mais, o aumento da nossa taxa de crescimento pode ser até muito maior do que 1%. Perfeito. Arilton, agora entrando, né, em toda essa discussão a respeito de atuação do Banco Central, a gente viu o presidente Lula fazendo críticas, né, e há um bom tempo, na verdade, ele já vem pedindo a queda na taxa de juros. Agora, equipe econômica, ministro da Fazenda Fernando Haddad e a ministra Simone Tebet falando não apenas sobre a necessidade de cair, mas sim a magnitude, pedindo já em agosto uma queda de 0,5 ponto percentual pelo Banco Central. E hoje o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, engrossando esse coro, falando a respeito da necessidade de queda de juros aqui no Brasil, também como uma forma de acabar estimulando, né, a economia brasileira. Como que você percebe, como que você avalia esse coro, né, do governo pela queda de juros e, mais do que isso também, né, essa discussão a respeito da magnitude, sendo que o Banco Central deixou sinalizado uma queda, mas pouco provável que haja uma queda tão grande assim já nesse primeiro ciclo de cortes. Vamos lá. Primeira coisa, você aí que segue aí a notícia diária, teve um ministro que falou que estudou só 2 meses de economia e abandonou porque não estava entendendo nada. Agora nós temos esse mesmo ministro falando sobre política monetária. Você não entendeu economia, eu não entendo como é que ele está se manifestando sobre isso agora. Então, assim, primeira coisa, né, que a gente tem que aprender é falar sobre coisas que a gente tem conhecimento. O presidente Lula foi eleito e aí ele decide não respeitar as normas e instituições do país e respeitar o Banco Central independente. Tranquilo, foi eleito, a população pediu isso, é isso que ele pode fazer. Os ministros deveriam ser um pouco mais cadenciados nessa política, nessas falas, em particular aqueles que garantiram que não sabem economia. Então, vamos lá. O Banco Central está com um problema. Pessoal, um regime de meta de inflação, quando você olha ele, você espera o quê? Que a expectativa de inflação nos próximos 2, 3 meses, 2, 3 anos, seja a expectativa da meta. Por quê? Ora, é o Banco Central conseguindo coordenar a expectativa, fazê-las convergirem para a meta. O que o Banco Central brasileiro tem? Nós temos aí um problema sério, o Banco Central tem na mão. O quê? As expectativas de inflação nos próximos 4 anos estão muito acima da meta. Então, só para você ter ideia, o ano que vem, a expectativa chegou a 4, acho 4,20, quando a meta é 3. Então, o Banco Central tem deixado claro nas suas cartas que essa desancoragem da expectativa de inflação não pode continuar. Ele manteve os juros a despeito aí dessa constantes aí ataques à política monetária, em geral de indivíduos falando, pedindo reduções de juros, sem os devidos aí, sem os devidos alegações aí, técnicas, para garantir que a taxa de juros pudesse cair. Esse é um problema que nós temos hoje. Outro problema que nós temos, que fica claro quando você olha os dados, é o seguinte: a nossa taxa de juros, a nossa inflação caiu muito por causa de 2 componentes, alimentos e inflação, e energia. Então, o que a gente chama de núcleo no Brasil está muito elevado. Esse é um outro problema, porque isso pode e deve estar afetando a expectativa. Finalmente, tem a questão da política fiscal. É a possibilidade do governo sempre querer gastar muito mais do que ele arrecada. Esses 3 fatores têm gerado uma inflação brasileira muito alta e uma preocupação do Banco Central. Nos últimos semanas, 2 coisas têm acontecido. O núcleo da inflação cai muito pouco, é uma preocupação, mas a expectativa de inflação para 2024, 2025, 2026 começa a convergir para a meta. E isso abre espaço aí para possíveis reduções da taxa de juros. Então é o seguinte: hoje o Banco Central manteve os juros altos para fazer com que esses fatores de instabilidade sejam eliminados. Tá certo? Quanto à questão dos juros altos, tem que ser lembrado uma outra coisa que eu acho que as pessoas esqueceram. Durante todo o primeiro governo do presidente Lula, de 2003 a 2006, a taxa de juros esteve sistematicamente acima de 13,75, certo? No governo Lula. O único
meu aumento que a taxa de juros no primeiro mandato do presidente Lula fica abaixo de 13,75 foi em dezembro do último ano do primeiro mandato. Ela caiu a 13,25. O país cresceu, certo? E nós conseguimos aí avançar em várias medidas. Então é o seguinte, os juros prejudicam? Claro que prejudica. Ele está elevado? Está elevadíssimo. O governo poderia ajudar? Deveria e poderia. Primeiro, garantindo, como garantiu lá atrás, políticas fiscais não seriam disruptivas, não iriam gerar explosões na carga, no endividamento público. Isso ele não consegue gerar. O arcabouço fiscal, ele é muito pior que o teto. O teto conseguiu reduzir e controlar os gastos, exceto pela pandemia, que foi um desastre, e aí nós tivemos que violar aí o teto. Hoje, esse novo arcabouço fiscal, o que ele faz? Ele impede uma explosão do endividamento nesse governo Lula, mas ele não gera redução do endividamento. E, além do mais, como você liga gasto com receita, ele tem tentativa, ele tem incentivo ao governo de tentar sempre fazer o quê? Aumentar a carga tributária, o que é ruim. Então, é o seguinte, o arcabouço hoje, ele eliminou o cenário argentino-venezuelano, mas ele não traz o Brasil para um cenário aí positivo de redução de endividamento. E a reforma tributária, nós já vimos aí os problemas que podem ter, mas isso aí é mais para não estar no horizonte do Banco Central ainda. Então, voltando para a sua questão, é isso. O Banco Central, ele teve que se manter firme para tentar fazer com que esses fatores que estão ao seu alcance convirjam para as metas de inflação, certo? Infelizmente ainda não estão, mas já estão no bom caminho. E abriu espaço agora para a redução do juros. De novo, as pessoas agora vão começar a fazer previsões de queda. Aí. O mercado faz, o Banco Central tem as suas informações, e agora a gente tem que lembrar, o Banco Central tem que ser conservador. Veja só, você não começar uma redução de juros para daqui a 2, 3 meses ter que aumentar os juros, isso é muito pior para a economia do que manter a economia nos juros estáveis. Ou seja, a instabilidade e a volatilidade dos juros é muito pior do que um juros estável e alto. Tá? Então, é isso que o Banco Central tem que tentar ouvir. Veja só, o Banco Central brasileiro, ele errou em 2020. Nós nunca poderíamos ter tido juros de 2% ao ano. O juros brasileiro não pagava nem o risco país, nem o risco cambial. O cupom cambial ficou negativo. Ali, todo mundo bateu palma. Ali trouxe um problema de inflação que é muito grave no Brasil hoje. Então, assim, engraçado. Lá atrás eles erraram, os políticos não criticaram. Aqui ele está acertando e os políticos estão criticando. Assim, o Banco Central não está aqui para satisfazer desejos de política. Por isso que, finalmente, nós conseguimos fazer o Banco Central independente. O Banco Central está aí para garantir a convergência da inflação para a meta e mantê-la lá. É isso que eu acho que o Banco Central conseguiu fazer ao manter e ser resistente às pressões políticas que sofreu nesse primeiro semestre. Arilton, agora, diante de todo esse cenário, né, e essa possibilidade, claro, efetivada de queda de juros na próxima reunião e uma perspectiva de quedas ainda maiores, talvez chegando até a um dígito já no ano que vem, como que você avalia o impacto disso no mercado financeiro? Porque a gente já viu a expectativa que a queda de juros gerou influenciando no mercado, várias empresas sendo reprecificadas, alta de várias empresas, vários setores, impacto na curva de juros caindo, impacto no dólar, enfim, essa mudança ou essa perspectiva de melhora na política monetária, esse ciclo de afrouxamento monetário, tende a conseguir carregar ainda mais esse bom humor, esse otimismo, esse apetite ao risco dos investidores? Olha, com certeza, assim, a primeira coisa é, hoje, se você olhar, a rentabilidade da renda fixa é tão elevada que você tira o estímulo, o incentivo dos investidores a tomarem risco. Então, quando você começa a reduzir o risco, ou a reduzir os juros, você começa a incentivar uma diversificação maior do portfólio. Então, indivíduos tendem aí a buscar, como você falou, buscar renda variável, buscar empresas lucrativas que são boas empresas. Esse é o primeiro impacto que nós temos. Mas nós temos outros impactos. Veja só, hoje o Brasil, ele está, como ele começou a subir juros mais cedo, ele tem o potencial, a possibilidade de começar a reduzir juros, enquanto Estados Unidos e Europa ainda continuam
com possibilidade, a Europa com certeza vai aumentando os juros, e os Estados Unidos têm possibilidade de um aumento com certeza, e talvez 2 aí, dependendo dos dados. Então vamos lá. O que pode acontecer? Quando você faz, o Brasil começa a reduzir juros, os Estados Unidos continuam aumentando, não fica com um patamar alto, e a Europa continua, você começa a fazer um movimento, um rearranjo dos investidores a nível internacional. Então, isso tem um impacto o quê? Quando o investidor entra no Brasil, ele tende a reduzir o dólar. Quando ele sai, ele tende a aumentar o dólar. Então, o dólar no Brasil hoje tem essa possibilidade de cair, fica cada vez menor, e a possibilidade maior é ele valorizar frente ao real, certo? Isso aí seria um cenário completamente diferente do dólar em relação ao padrão europeu. Por quê? A Europa continua subindo juros. A inflação na Europa está extremamente elevada, está acima de 5%, em torno de 5%, a inflação americana está em torno de 3%. A Europa deve continuar subindo juros mais altos. Então, o que vai acontecer? O euro e a libra, eles devem se valorizar perante o dólar. Então, nós podemos ter no segundo semestre esse cenário, onde o dólar se valoriza um pouco perante o real e desvaloriza perante as moedas europeias. Esse é o ponto. A atração do investidor, particularmente para a renda variável no Brasil, vai depender muito aí do comportamento da economia. O cenário melhorou, como nós falamos, o arcabouço fiscal impediu aí aquele cenário catastrófico, a reforma tributária tem esse potencial de simplificação, e aí nós temos que saber aí também, a reforma tributária vai gerar ganhadores e perdedores, e aí também temos que escolher isso, tem que olhar, o investidor tem que ter no seu radar essas mudanças tributárias que vão ocorrer. Então, essas mudanças vão gerar aí mudanças relativas de rentabilidade, com certeza vão precisar aí de recomposição, aí de ordenamento dos portfólios, particularmente a parte de renda variável. Agora, vamos lá. Quanto que pode cair os juros aqui? Os juros aqui tem que continuar sendo, e a lição de 2020 aí mostrou, razoavelmente acima dos juros americanos e europeus. Tá? Ele tem que pagar os riscos aqui. Os riscos fiscais, por exemplo, o risco país, o risco cambial, eles são endógenos, e aí, cada momento, a situação fiscal do país ou a política econômica do governo vão afetando. Se o governo mantiver, a partir de agora, uma tendência a respeitar o arcabouço que ele próprio criou, a tendência a ter uma estabilização nesse risco fiscal, e aí você conseguia reduzir como você chegou, reduzir a 9%, a 9,5%. Isso aí, o mercado está apostando, se você olhar o Boletim Focus, por exemplo, é exatamente isso. Ele falou, olha, nós podemos ir até aqui. Por quê? Por causa desses riscos que nós temos que falar que são endógenos na economia brasileira. Tentativas de ir além disso podem gerar aí desvalorizações do dólar, como foi em 2020, e voltar à inflação. Aí nós temos que ter muito cuidado. Então, eu acho que é isso, a tendência de queda. Quanto que vai cair vai depender desses riscos fiscais e cambiais que estão associados à política econômica do governo e ao crescimento. Tá? Nós vamos ter que esperar ir passo a passo. Prever hoje, nós podemos até acertar, mas as previsões, elas costumam sair um pouquinho fora aí do que acontece, exatamente devido a essa volatilidade do brasileiro. Uma coisa é certa, nós não vamos voltar nos patamares de 2019. Eu não gosto de falar de 2020, eu acho que 2020 foi um erro fantástico do Banco Central brasileiro, chegar a juros a 6,5%, 5,5%. Por quê? Porque os fundamentos macroeconômicos fiscais são muito piores. Em 2019, nós tínhamos o teto do gasto, nós tínhamos a reforma da Previdência. Hoje, nós temos um arcabouço fiscal e uma reforma tributária e uma tendência do governo a aumentar a carga tributária. Então, hoje, eu acho que nós temos o menor potencial para redução de juros. Eu não acho que a gente volta a 2019, não. Perfeito. Arilton, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo, sua disponibilidade aqui com a gente, por agregar tanto conteúdo aqui para a nossa audiência. Volte sempre. Um abraço, bom fim de semana para você.